Olá, boa tarde. Oi, oi. Tudo bem, querido? Tudo bem, minha querida? Estamos hoje Ai, aqui aqui para fazer estamos. uma boa conversa, não é? Pois é, estamos aqui novamente. Ainda bem, né? Depois de 4 meses, sei lá quantos dias de isolamento social, não é isso? É, de Tá tudo muitos bem meses. assim, Joanes? Tá, você tá ótima. Muito obrigada. Você tá ótima como sempre. O senhor está ótimo também. É, obrigado. Apesar Olha, a das. minha irmã já entrou. Ah, que bom, seja bem-vinda. Como é o Ela nome está com a dela? comanda Ela entrou Selma, com. A Selma com o entrou do com trabalho. o do trabalho. Tá bom. Inovação Bom, educacional. isso. As pessoas estão entrando, né? Vamos esperar um pouquinho, vamos esperar um pouco para que a gente possa começar a, conversar sobre a sua trajetória, né, Thelma? Sobre as suas pesquisas, os estudos que você desenvolveu, né, como pesquisadora aí na área do trabalho, né? Isso mesmo. Então, em Esse breve a tema gente hoje que é vai tão começar. importante. Mas não Isso. saia daí, não. Você quer sair para depois entrar, é? Não, pelo contrário, É, é de não esperar. saia, não, porque eu já vi uns coraçõezinhos por aqui, ó. Isso. E muitas reflexões importantes, né? Você viu a da SBPC hoje? Está tendo a Muito mini reunião interessante. virtual da SBPC, né? Isso, exatamente. Muito interessante, né? E depois, Joanes, nós temos que marcar quando é que eu vou te entrevistar. E você diz a data, tá bom? Sim, sim. Eu estava até vendo isso com o pessoal do GPS, né? Professor Nilson Almino de Freitas, Sim, que está sobre aqui. essa data. E ele está aqui. Boa tarde, Nilson. É sobre essa data, né? Por conta dessas Sim. reuniões com o governo do estado, no GT Educação, para pensar, né, um retorno seguro, inclusivo, democrático, responsável para todas e todos, né? Na área de educação. Então, muitas reuniões estão acontecendo, mas em breve a gente vai ter esse momento, sim. Espero que possa ser já na próxima semana, né? Perfeito. O pessoal está entrando, né, Thelma? Vamos esperar mais um pouquinho. É. E, Joanes, vocês fizeram assembleia já de Ciências Sociais? Nós fizemos Sim, uma assembleia hoje do curso de História. Vicente entrou agora. Boa tarde, Vicente. Nós fizemos uma plenária do curso de Ciências Sociais, professores e estudantes, na semana passada, na sexta-feira. Foi bem interessante, a gente ouviu os alunos, né? Mas aquilo, né, que infelizmente é o quadro que nós temos, né? De mais de 300 alunos, cerca de 60, 61 compareceram, e centenas não, né? Então, não sabemos bem como é que essas pessoas estão nesse contexto de pandemia. A gente sabe que há um processo de empobrecimento de quem já não tinha condições, né, básicas suficientes para viver com dignidade, imagina nesse contexto. E aí as questões que envolvem o acesso à internet, a falta de equipamentos, né? E isso, inclusive, é objeto da nossa luta aí, junto, né, com vários movimentos, entidades da sociedade civil, representações estudantis, sindicatos, para que os recursos públicos gerenciados pelo Estado sejam direcionados para atender a nossa demanda, né, de acesso à internet, de equipamentos adequados para atividades pedagógicas, computador ou tablet. Então essa luta é de todos os dias, é de todas e todos nós, né? Então hoje É, de fato, até aproveito para começar aqui chamando a todos e a todas para o seminário Ninguém Fica para Trás, que foi organizado pelo nosso sindicato, o Sindicato dos Docentes da Estadual Vale do Acaraú, né, Sindiúva, e o DCE, da nossa universidade. Então começa hoje às 19 horas, inscrições pelo link que está sendo divulgado aí pelas redes sociais. E serão 4 dias, né, de conversas, de debates entre estudantes, professores,
funcionários da universidade, demais pessoas interessadas no tema, não é? Toda a sociedade. Então, os diversos segmentos interessados, né, podem participar, né, podem se inscrever e ter acesso aos espaços de discussão. O próprio reitor, magnífico reitor, o professor Fabiano Carvalho, foi convidado, né, para estar conosco, para discutir sobre gestão democrática do ensino público. É a última mesa prevista para sábado, né, às 14 horas. Então a abertura é hoje à noite, né? Hoje à noite, às 19 horas. Exatamente. Muito bem. Pois é, Joanes, porque na verdade nós também, hoje de manhã, nossa assembleia tinha 80 pessoas, né? Todos os professores, mas a realidade é essa mesmo, né? Muito comum. É, E muito a gente comum. tem que ter, além disso, uma política estudantil, né? Quem sabe Com até voltar certeza. para as questões sociais, né? De alimentação, Sem né? dúvida, sem dúvida. Inclusive, nessas negociações que têm sido feitas com o governo por meio do GT Educação, né, tem vários GTs, GT Educação, GT Infraestrutura, GT Saúde, GT Segurança Pública, com entidades da sociedade civil e do governo dialogando, discutindo, para a construção de documentos norteadores para uma política de emergência, nesse contexto de pandemia, e para também pensar um retorno seguro, né, que proteja a vida das pessoas. E que, ao proteger a vida das pessoas, proteja os seus direitos. O maior deles é a vida. E para além da vida, não é, a dignidade, a vida digna. E isso só é possível com garantia de direitos, não é, o que deve ser feito com política pública, com ação, inclusive a ação estatal, mas uma ação construída com a sociedade civil, né, com os debates aí dos quais têm feito parte essas entidades e movimentos sociais, que estão organizados no Fórum Ceará pela Vida. O Fórum Ceará pela Vida Pois é. congrega todas essas entidades e movimentos que estão preocupados com esse debate, inclusive do retorno, né? Se é retorno, no caso da educação, se é retorno presencial, se é retorno remoto, enfim, de um modo ou de outro, é necessário discussão com a sociedade civil e a construção de um plano, de protocolos, né, que garantam a proteção da vida e dos direitos de todas e todos. E é nesse sentido que a gente conclama, né? Chama todas e todos para participar desse seminário, para conversar, para ser ouvido, também para ouvir, né? E para a gente se preparar para essa luta de todo dia, inclusive que requer do Estado que ele repasse os recursos públicos que ele gerencia para atender essas necessidades, inclusive dos nossos alunos pobres. Uma das coisas que faz parte dessas reivindicações do Fórum Ceará pela Vida, onde todos estamos, é uma política de assistência estudantil por meio de bolsa que garanta, não é, a manutenção da vida, a alimentação, inclusive, dos estudantes cujos grupos familiares estão em situação de pauperização muito grave. Então a gente sabe que com a pandemia foram mais de 1 milhão de postos de trabalho eliminados até esse mês de julho. Muitos postos de trabalho formais, ou seja, trabalho com carteira assinada. Imagina, são milhões, são dezenas de milhões de pessoas sofrendo a situação de desemprego, não só as da informalidade, melhor, da formalidade, né, de mais de 1 milhão de postos eliminados, mas a dos chamados pequenos empreendedores, né, dos chamados trabalhadores informais. Né? Então, dentro desse conjunto, estão dezenas de milhões de trabalhadores informais, né, que perderam as condições de trabalhar por causa da pandemia, em razão da pandemia. Então são milhões de pessoas, são 62 milhões de trabalhadores em vulnerabilidade, de acordo com a OIT no Brasil, a Organização Internacional do Trabalho no Brasil. Então é uma situação muito grave. Imagina, nossos alunos, que nos últimos anos, inclusive, também acessaram a universidade por meio de cotas. Nós, na Universidade Estadual Vale do Acaraú, como na URCA, Estadual do Cariri, Regional do Cariri, que é uma das nossas estaduais, e a UES, temos muitos alunos, muitas alunas, cujos grupos familiares são de pessoas, né, que recebem até um salário mínimo por mês, uma renda per capita pequena, considerando grupos familiares de 3, 4 pessoas. Então, quer dizer, são pessoas, muitas pessoas pobres, de fato, né, com dificuldade muito grande nesse momento de sobreviver dignamente, ou seja, com acesso a direitos básicos como a alimentação, né, a água potável, né, e agora, cada vez mais, a internet. A internet também é um direito das pessoas.
Por isso que nós também requisitamos internet, banda larga, universal e gratuita, Exato. para E todas e gratuita, é todos, isso aí. em todo o território do estado do Ceará. Ah, eu moro num pequeno distrito, não interessa onde você mora, onde eu moro. O que interessa é que todos nós somos cidadãos e cidadãs do Ceará e do Brasil. E precisamos ser atendidos, onde quer que nós moremos, onde quer que estejam nossas residências. Né? Então, nesse sentido, a luta tem seguido em 3 eixos. O eixo de política de assistência estudantil, o eixo de política docente, que envolve direitos autorais dos professores, direitos de imagem, e aí também dos alunos, né? Direitos autorais que envolvem produção de audiovisual, produção de texto, mas também direito de imagem. Né? Direitos autorais que envolvem as ideias, também produzidas pelos pesquisadores, pesquisadoras, docentes e também pelos alunos. Então, tudo isso tem sido levado em conta, né? Com esse cuidado que se busca para um retorno seguro, responsável, inclusivo, democrático de todas e todos aí. E dentro das possibilidades, né? Que Exatamente. nós temos. Respeitando a realidade, né, de cada um. Isso. O outro eixo, fora a política de assistência estudantil e política docente, é o eixo de gestão acadêmica. Daí a gente propõe, inclusive, que haja comitês com epidemiologistas, infectologistas, com pessoas realmente especializadas, né, profissionais que tenham trajetória em lidar com estudos, pesquisas e proposições sobre pandemias, sobre epidemias, sobre infecções, né? Nós precisamos de comitês, inclusive, que sejam montados com esses tipos de profissionais, né? Para nos dar suporte, né? Científico, teórico, técnico, né? E nós, infelizmente, não temos isso na nossa universidade, né? Nós precisamos também disso. Pois é. Inclusive, podendo Qualquer convidar, mudança. Ah, podemos convidar, sem problema algum, pesquisadores, médicos em atuação, em institutos, em hospitais, que são epidemiologistas, infectologistas, e que podem, certamente, né, se aceitam um convite de compor, por exemplo, um órgão como esse, contribuir com a nossa universidade, com toda a comunidade acadêmica e com toda a sociedade da Zona Norte do Ceará e para além dela, porque nós temos alunos, né, de diversas regiões, não só do Noroeste cearense. A gente tem alunos de mais de 50 municípios. Então, nós temos que pensar também numa gestão acadêmica que leve em conta essa dimensão sanitária. Precisamos de um comitê de segurança sanitária também, né, que garanta aí, com o olhar da ciência, com questionamento de pesquisadores, especialistas, técnicos competentes, não é um debate qualificado sobre o que fazer, né, quando debatemos sobre um retorno. Mas, enfim, eu acho que a gente já pode começar a falar realmente da trajetória da Thelma, né? Porque nós já temos aqui um número maior de pessoas. Eu acho que a gente pode dar sequência, não é, Thelma? sim. Né? Bom, boa tarde a todas e todos, né? Meu nome é Joanes Forte, eu sou professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Atuo nos estudos do trabalho, é uma das áreas temáticas nas quais eu pesquiso, né? Trabalho, educação e direito, né? E estou hoje aqui, né, com essa responsabilidade, né, prazerosa de conversar com a Thelma sobre a trajetória dela de pesquisadora, sobre os estudos, as pesquisas que ela desenvolveu, também na área do trabalho, né, que se desdobraram em produções, né, que foram da pesquisa científica ao audiovisual, à produção de curta-metragem, né, também englobando essa trajetória, né, da Thelma no debate sobre trabalho e os trabalhadores e as trabalhadoras, né, sobre a classe também que vive do trabalho. Bom, então, eu acho que... Enfim, Thelma, fica à vontade. Eu pensei, não é, em passar a palavra para você falar algo que você queira nesse primeiro momento, mas sem antes deixar de dar essas boas-vindas, né, para você, e de falar também da sua formação um pouco. Pode ser assim? Pode. Então, ótimo. A Thelma, gente, a professora Thelma Bessa, do curso de História da Universidade Estadual Vale do Acaraú, é graduada em História, é mestre em História, né, e é doutora em História pela PUC de São Paulo.
E a Thelma tem, como eu disse, uma trajetória, não é, nos estudos do trabalho, sobre a qual nós vamos conversar aqui hoje, né? Então, vou destacar aqui algumas perguntas, algumas questões que pensei que são importantes para a gente trazer, né, Thelma, à tona, elementos da tua trajetória que são importantes para o nosso debate sobre a formação e também a atuação de pesquisadoras e pesquisadores no campo acadêmico, né, no campo científico, mas que também tem desdobramentos no campo político, para além do campo acadêmico, que também é político, né? Nos movimentos sociais, nos partidos políticos, nos coletivos autônomos, né, ou autonomistas, né, enfim. E aí, passo a palavra para a Thelma, né, e logo em seguida eu gostaria que ela falasse um pouco das motivações que a levaram aos estudos do mundo do trabalho e do mundo do trabalho na cidade. Né? Então, boa tarde. Que bom, né, que tem aí o pessoal, a Wellington, o Samuel, a Dedita, o Nilson, a Adelaine, né, as pessoas que nós trabalhamos, né, e que também, às vezes, não temos tempo de conversar exatamente sobre esse tema de hoje, que são as trajetórias de pesquisas, né, de cada professor. Então, eu agradeço muitíssimo, me sinto honrada, não é, de participar desse diálogo, assim, para apresentar um pouco a minha, não é nem carreira profissional, mas a minha trajetória e a minha caminhada, que tem tudo a ver com isso, né, com o ambiente do trabalho, com o ambiente de uma postura sempre envolvida com os movimentos sociais, né, e principalmente aquilo que a gente estava conversando inicialmente, né? Como é importante as parcerias, os diálogos, para a gente transformar, para a gente mudar e para a gente compreender o espaço, né, o trabalho e o momento que a gente vive. Então, eu gostaria de começar, né, falando assim que a dinâmica que eu escolhi esse tema, não é? Tem dois momentos, né? Dois movimentos. O primeiro é que, de fato, eu já convivia e estava envolvida com alguns grupos de trabalhadores, né? Na cidade de Fortaleza, na minha graduação. Então, antes de eu entrar na Universidade Federal do Ceará, na década de 90, para cursar a graduação de História, eu já participava das pastorais sociais. As pastorais sociais, gente, vêm desde, né, da década de 80 cumprindo um papel muito importante no apoio aos menos favorecidos, na luta pela redemocratização, junto com o movimento sindical, obviamente, todos os setores sociais. Então, eu era de uma pastoral chamada Pastoral Operária. Então, existia naquele momento a pastoral de juventude, a pastoral da terra, a pastoral da criança. Né? Então, eu me envolvi e fiquei muito tempo, uns 15 anos da minha vida, dedicada exatamente à pastoral operária, que hoje, esse ano, faz 50 anos. Inclusive, é uma alegria, né? Eu fui convidada a participar da comissão de preparação desses 50 anos. Por quê? Porque essas pastorais sociais foram um fermento na transformação da sociedade. Nós fizemos educação popular, né, como a professora Viviane fala do MEB em Sobral, né, do Movimento de Educação de Base, como os operários na cidade, né, construíam, participavam, né, na luta pelos direitos, que é exatamente o mesmo tema que nós estamos travando hoje, a defesa dos direitos, né, a ampliação dos direitos. Então, eu fazia parte dessa pastoral, que é a pastoral operária, e na década de 90, muita coisa importante aconteceu. A CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, fez uma grande atividade que se chamou Primeira Semana Social Brasileira. Nessa instância, que ela foi crescendo da base, dos bairros, da comunidade, da cidade e para o país, fez um grande diagnóstico e um grande debate sobre o Brasil que temos e o Brasil que queremos. Quem participou dessa dinâmica desses eventos
foram os desempregados, os trabalhadores, as mulheres, os religiosos. E no final nós fizemos um grande debate com Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, que eram candidatos, né, que eram lideranças, né, que naquele momento estavam participando, né, da nossa discussão na sociedade. Então, essa pastoral social é muito importante. Por isso que quando eu converso com os alunos são dos grupos de jovens, na comunidade é importante participar e apoiar, né, grupos de teatro, grupo de Islã, né, que existe hoje essa organização das mulheres, das periferias. É muito importante a gente apoiar e participar desses movimentos. Então, a minha trajetória começa aí. O meu interesse pelos trabalhadores, né, por uma abordagem mais social e pela luta dos direitos. Entende? Então, tem essa vertente desse envolvimento social. E, como diz o professor Marcelo Badaró, que é um grande professor estudioso do mundo do trabalho, e a minha professora Dea Fenelon também falava muito isso na PUC São Paulo, é a sociedade. São os movimentos sociais que incentivam as instituições de ensino superior, não é? A repensar o seu cotidiano, a sua sala de aula, os seus currículos e a sua atuação. Então, nesse momento da década de 80 e 90, as universidades estavam muito envolvidas com essa dinâmica, impulsionadas, obviamente, pelo movimento social, não é? Então, eu estudava na Universidade Federal do Ceará e a minha graduação foi muito interessante. Professores, assim como o professor Pinheiro, né, a professora Adelaide, professor Frederico. Então, eu tive muitos professores exatamente dessa linha, né, dessa trajetória, dessa opção de não desligar os estudos dentro da universidade com o que estava acontecendo na sociedade. Entende? A universidade, como diz o Milton Santos, não está acima do bem e do mal e não está fora, não é, da sociedade. Mas ela faz parte, deve contribuir, inclusive, para pensar a construção e as mudanças para uma nova sociedade. Então, para que serve a pesquisa, não é? Para que servem os nossos estudos? A não ser tornar a vida mais digna, lutar por igualdade social, que a gente possa dar visibilidade àqueles personagens e aos sujeitos que não estão nos livros, não é assim? Que não estão nos meios de comunicação, como dizia Michel Perrault e alguns outros autores franceses, ingleses, né? Os excluídos da história. Então, a minha escola, na faculdade, na formação de graduação, tem exatamente essa marca, sabe? Essa marca de pensar não só a universidade, pensar não só o meu curso de graduação, mas pensar o meio em que estou vivendo, né? Incluindo, imagine só, na década de 90, o que aconteceu na década de 90 que mobilizou o Brasil? O impeachment do governo Collor. Né? Se vocês não lembram, já houve esse impeachment e envolveu a juventude, os trabalhadores rurais, né? Muito interessante. Então, os meus professores nos incentivaram a ir para a praça exatamente para ter esse envolvimento político. E nós fomos caras pintadas. Vocês lembram nos livros que tem? Nós pintamos o rosto e fomos para a Praça José de Alencar exatamente lutar por esses direitos políticos, né? E a gente fazia coro a essa grande reivindicação e luta que era o impeachment do Collor. Sendo que anos antes, em 88, mesmo antes de eu entrar para a faculdade, a gente já estava, através das pastorais, construindo a Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988. Então, alguns dos nossos alunos estavam nascendo, não é? No começo, aí, nos 80, e eu tive a grande oportunidade
de participar desse momento, sabe? De lutar por uma Constituição cidadã, de ir para as praças, para as ruas, pedir assinatura dos menores, dos índios, das mulheres, sabe? Dos segmentos sociais que não eram respeitados pela nossa Constituição. Então, foi um marco, de fato, e que hoje tem nos livros, né, a gente sabe, de todo esse envolvimento e essa mudança social. Então, eu tive essa oportunidade de compreender as urgências dos estudos e das pesquisas intrinsecamente ligado com a sociedade, ligado com as condições de vida das pessoas, Uhum. ligados com a justiça social. Então, o nosso laborar, não é? O nosso viver, a nossa vida feliz. O que é uma vida feliz? É uma vida justa. Né? Essa vida justa é quando todos têm acesso a tudo de bom, não é assim? Não é só para mim, é para mim, para você, para a comunidade, para a nação. Nós lutamos para a cidadania. É isso que nós estamos fazendo dentro e fora da universidade a vida inteira. Não é? Então, a minha formação da minha juventude possibilitou essa análise, esse assumir compromisso, sabe? Porque o estudo não é só teórico, as nossas pesquisas elas não se desenvolvem só para cumprir tabela, não é só para terminar, para concluir, para ter uma nota, não é? Mas é uma opção que você faz. Então, na minha escola, que eu aprendi na UFC, na graduação, depois que nós vamos conversar no mestrado e no doutorado, é exatamente esse compromisso social que nos leva além da sala de aula. Ok. Bom, Thelma, você destaca, né, essa conexão entre universidade e sociedade. A universidade faz parte da sociedade. E a universidade está Uhum. inserida numa sociedade cindida em classes, com desigualdade de diversas dimensões, desigualdade de classe, desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdades regionais, inclusive. Né? Sobre a questão que envolve as suas escolhas teórico-metodológicas, percebe-se que nos seus trabalhos a história oral se destaca, né, como uma perspectiva teórico-metodológica também. Né? Me parece a preocupação de ouvir atores, atrizes, os agentes, né, que constroem a história a partir dos seus lugares no mundo, muitos delas, esses excluídos e excluídas da história. Eu lembro bem do Fernando Novaes, professor Fernando Novaes, de História Econômica da Unicamp, já aposentado, quando ele disse assim, numa entrevista à Folha de São Paulo: não é possível fazer história sem ciências sociais, porque os conceitos, as categorias produzidas no âmbito da sociologia, da antropologia, da ciência política, são fundamentais para produzir a análise historiográfica. E, por outro lado, não é possível fazer ciências sociais, considerando inclusive a história como uma das ciências sociais acadêmicas, digamos assim, sem, não é, história. Então não se faz ciências sociais sem história. E nas suas pesquisas, a história, não é contemplada a partir das vidas das excluídas e dos excluídos da história. Então a pergunta é a seguinte, né? Por que a escolha, então, de uma escolha teórico-metodológica da história oral nos seus trabalhos, né? Em princípio, muito utilizada no campo da psicologia, mas que, né, você também trouxe aí, como outras Uhum. pesquisadoras e pesquisadores, para a análise no campo acadêmico da história. Então, antes de fato de compreender que a história oral é uma opção política, né? A história oral contribui para a ampliação da democracia, da visibilidade, né, a pluralidade de vozes. E antes de entrar nesse aspecto, eu gostaria de dizer que a história, por exemplo, esse tripé das minhas pesquisas, né, que são o trabalho, né, a cidade, né, e os trabalhadores. É claro que o mundo do trabalho comporta, inclusive, o patronato, né, as histórias empresariais. Nós temos acervos como o CPDOC, como vários outros, que discutem os personagens, né, as personalidades, e eu fiz a opção de
pesquisar e dar visibilidade a esses outros setores. Então, nesse diálogo do mundo do trabalho, não é? Da sociedade, sabe? E dessas memórias, né, dessa visibilidade, esse campo de trabalho da historiografia só veio despertar nos anos 70, 80. Antes, esse tema do mundo do trabalho era muito restrito às ciências sociais, né? Sociologia do trabalho. Então, os historiadores, um pouco depois, né, dos sociólogos, é que desenvolveram, de fato, essa opção. Então, no meu mestrado, né, em São Paulo, no final dos anos 90, que eu estudei os operários da Volkswagen de São Bernardo do Campo, eu estudava muito os sociólogos como Francisco Verfort, Francisco Oliveira, o Fernando Henrique Cardoso, não é? Então, esses sociólogos estudavam nos anos 60 e 70 esse Brasil industrial. Então, era o Brasil em formação. Era o começo da industrialização do ponto de vista da produção do maquinário pesado, não é? Então, Uhum. como esse trabalhador migrante, como iam comportar essas grandes indústrias, por exemplo, no ABC Paulista, né? Então, depois vieram umas abordagens de outra concepção de trabalhador. O trabalhador não é só aquele migrante que vai compor o operariado fabril, mas é aquele sujeito social que se mobiliza, que faz greve, que faz oposição. Então, tem muitos estudos, por exemplo, como a greve de Osasco, de 1968, né? E do Eder Sader, quando novos personagens entraram em cena, Interessante. que são estudos o quê? Que nos colocam exatamente a existência, a vitalidade dessa ação coletiva, desse operário, né, que se organiza para lutar pelos seus direitos. Então, houve essa dinâmica até a história entrar exatamente nessa discussão com a professora, por exemplo, Ângela de Castro Gomes, do Rio de Janeiro, que ela escreveu A Burguesia e o Trabalho, A Invenção do Trabalhismo, né? Professores como Edgar Dedeca, Cláudio Batalha, Marcelo Badaró. Então, são vários estudiosos que abraçaram esse tema do mundo do trabalho de uma perspectiva mesmo assim do envolvimento, né? Da ação coletiva na luta por seus direitos. Então, inclusive, antes de ontem eu assisti uma live maravilhosa, está no YouTube, da professora Ângela de Castro Gomes. Gente, ela foi espetacular em discutir exatamente os direitos dos trabalhadores em 1945 com a CLT, não é? A partir da CLT, e como essas leis trabalhistas, como essa luta está tão atual. E exige de nós, historiadores e pesquisadores, novos estudos, novas posturas. Foi muito interessante. Está no YouTube, é na Unirio, né? Que era exatamente trabalhadores com a professora Ângela Castro Gomes. Enfim, isso na década de 80 e 90. Em 2000, então, os historiadores fundaram o GT, que é o grupo de trabalho sobre o mundo do trabalho dentro da ANPU, que é a Associação Nacional dos Professores de História. Então, vocês percebam que tem uma grande caminhada e sempre no diálogo com as ciências sociais, não é? Com os diversos pesquisadores. Então, é exatamente nessa perspectiva de compreender a teoria e a metodologia que desenvolveu-se assim, a minha trajetória, os meus estudos. Então, essa opção política, teórico-metodológica, né, historiográfica pelos trabalhadores é exatamente o que nos move. E abracei, obviamente, a história oral. E como foi isso, né, na UFC? A minha graduação, por exemplo, nem não existia monografia, mas a gente fazia uma pesquisa e um relatório e eu entrevistei os dirigentes sindicais. Por quê? Porque naquele momento eu trabalhava na Central Única dos Trabalhadores, né? Eu era secretária e ali eu tinha acesso aos sindicatos mais pobres, sindicato dos têxteis, sindicato dos sapateiros,
sindicato da castanha. Gente, nem existia o sindicato das castanheiras. Elas, as trabalhadoras, como as empregadas da Guararapes, da linha de confecção em Fortaleza, não tinham refeitório, não tinham uniforme, elas comiam nas calçadas. Então, nós da universidade, junto com a sociedade, apoiamos esses trabalhadores para lutar organicamente, sistematicamente, pelos seus direitos, né? Então, de fato, tudo... Por isso que a faculdade ela é um espaço fundamental para a gente alargar os nossos horizontes, para a gente ver além da nossa própria vida. Então, a minha pesquisa, nesse sentido, de UFC, foi muito incipiente, né? E no mestrado, na PUC São Paulo, aí sim, né, foi simplesmente transformador. Foi uma experiência que me levou semanalmente ao Sindicato dos Metalúrgicos, né, de São Bernardo do Campo, né, em São Bernardo. Então, eu tive acesso aos trabalhadores no local de trabalho, no chão da fábrica. Eu escolhi Os Ferramenteiros, que é exatamente esse livro aqui, que foi publicado, né? Trabalho e Reestruturação Produtiva. Uhum. Eu escolhi a ferramentaria, porque é o coração da fábrica. Né? Naquele momento, eram os trabalhadores que desempenhavam toda a produção do ponto de vista do modelo do carro, não é? Das peças a serem produzidas. Uhum. Então, foi uma Só fazendo uma experiência propaganda. excelente. Esse livro é resultado da dissertação de mestrado da professora Thelma Bessa e está disponível pela editora Ana Blume. Você pode comprar pela internet, se Tá, pois eu possível, vou né? contar uma piada para vocês. Não sei se eu contei para você, Joanes. Acho que eu contei para outro professor. Gente, esse livro, ele foi no ano 2000. Então, eu assinei um contrato, todos os direitos autorais, obviamente, para a editora. Hoje, ele custa R$ 6 na estante virtual. Qual é a graça nisso tudo? Eu tenho uma amiga que está no pós-doutorado em Lisboa e viu o meu livro. Eu pedi para ela olhar o preço. €93. Uau! Quase R$ 500. Então, Nossa. você vê. Que Que bom que loucura no é o Brasil nosso está país. acessível, né? Que bom que no Brasil tão pobre de editora, tão pobre de, enfim, de É. livrarias, de boas bibliotecas, está esse preço para as pessoas poderem adquirir, né, com um valor mais módico, né? Por outro lado, mostra também a desvalorização. Porque quem me conhece sabe, eu não quero vender absolutamente nada, tudo é gratuito, entende? Então, obviamente, faz 20 anos, olha só, no ano 2000, né? Há 20 anos, eu não sei mais o povo da editora de jeito nenhum. Uhum. Mas o que é importante nisso tudo, né? A gente perceber que essa pesquisa, para mim, foi super importante. E no doutorado, eu continuei os estudos sobre esse ambiente do mundo do trabalho com os nordestinos. Os nordestinos que moravam em São Paulo. Porque os nordestinos, gente, eles iam já com uma caminhada de contatos e de articulação com familiares, não é? Então, eu pesquisei trabalhadores desde a década de 50. Eu pesquisei um trabalhador que chegou em 1957 para trabalhar na Volks e outros trabalhadores que estavam chegando lá no ano 2000. Então, esses trabalhadores construíram São Paulo e construíram também essa grande fábrica. Eu separei aqui uma coisa super legal desse livro. Aqui foi a primeira Kombi produzida pelos trabalhadores em 1957. E a Volkswagen, gente, é uma cidade. Né? Então, aqui diz assim: consumo médio mensal de 68 toneladas de arroz, 132 toneladas de carne, 7 milhões de refeições, 200 mil. Então, é uma dimensão da Volks que era uma cidade. E esse trabalhador se envolvia, além dentro da fábrica, nas comissões, né, de trabalho, se envolvia no futebol, se envolvia no grupo de teatro, não é? Se envolvia no 1º de maio.
Então, a vida desse trabalhador, para nós pesquisadores, ele não é apenas uma engrenagem que faz parte dessa indústria. Ele é um sujeito social protagonista que ama, que sofre, que sorri, que luta, que reza e que transforma, né? Thelma, Então, é essa aproveitando. abordagem. Só para concluir, é essa abordagem que a metodologia da história faz, da história oral, não é? Que é exatamente ter uma experiência de igualdade, né? Não há relação de hierarquia, é uma troca de experiências. Você ia falar, Joane? Sim, eu estava aproveitando para te fazer mais uma pergunta. Eu tenho aqui algumas perguntas, tá, Thelma? E, O tempo é e muito o curto, pessoal né? pode perguntar Seria também, bom que né? a gente. Claro, claro. Eu estou de olho aqui para ver se surge alguma pergunta. Enquanto as perguntas não vieram, podem colocar as perguntas Sim, aqui, as pessoas que estão assistindo, sem dúvida. Mas enquanto não vieram outras perguntas, eu tenho aqui algumas perguntas que eu acho que interessam a todos nós, né? Você falando a respeito do uso da história oral na pesquisa, né? Me suscitou uma outra questão. Na verdade, eu já tinha colocado aqui algo parecido, que é sobre o trabalho com trabalhadores, sobre a pesquisa com trabalhadores que são imigrantes, né, que eram trabalhadores imigrantes. Né? Então, como foi, né, pesquisar trabalhadores fabris e trabalhadores que migraram, e aí eu já passo do teu mestrado para o teu doutorado, né, de Canudos, interior da Bahia, para a cidade de São Paulo, para uma megalópole, né, para uma grande cidade com milhões de habitantes. E isso, naquele contexto, São Paulo já era, né, uma cidade sim. bastante, né, grande, enfim. Como foi, então, pesquisar esses trabalhadores fabris e imigrantes na cidade de São Paulo? E muito interessante, gente, porque, na verdade, quando eu fiz o meu mestrado e o doutorado, eu continuei, obviamente, com o meu envolvimento na política. Então, eu fui trabalhar como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo. E o deputado que eu trabalhei era ligado também às pastorais sociais. E existe em São Paulo, e aqui também, no Nordeste e no Ceará, uma pastoral chamada Pastoral dos Migrantes. Então, essa pastoral foi fundamental para o meu estreitamento de laços, não é? Com esses grupos de alagoanos, de cearenses, de baianos, é, de maranhenses, piauienses. Então, esses nordestinos em São Paulo, eles constituíam comunidades organizadas, sabe? A metodologia da história oral, ela possibilita esse olhar que valoriza, que considera a dinâmica, o cotidiano, a subjetividade desses sujeitos sociais. Então, muitos historiadores e muitos estudiosos, como Maria Célia Paoli, né, como vários outros estudando o trabalho, né, e como é essa realidade e essa dinâmica nessa comunidade de São Paulo, que tinha de tudo, boliviano, italiano, chileno, inclusive nordestino, Uhum. inclusive Esses cearense, eram todos inclusive canudenses. canudense, inclusive canudense. Por que que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque quando eu fui dialogar com eles, a primeira coisa que se deixava claro é: nós somos decanudos da Bahia e nós estamos compreendendo uma outra versão da Guerra de Canudos. Nós temos comunidades, reuniões, nós vamos nas escolas dar palestras, nós fazemos celebrações, nós fazemos forró, que envolve 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, que é para celebrar essas memórias dos nossos avós do que foi a Guerra de Canudos, e não a memória que está nos livros. Então, percebam, a metodologia, a história oral é essa experiência transformadora que faz com que a gente perceba que há outras histórias além da história e da versão oficial. Nós queremos o quê? Outras visibilidades, outras memórias e outras histórias. E foi exatamente isso que eu fiz, sem saber no começo, né, na minha graduação, e depois no mestrado, no doutorado e também no pós-doutorado. E quando eu falo em Sobral, quando eu vim embora, depois de 15 anos, eu cheguei em Fortaleza, né, de volta ao Ceará, eu também me dediquei aos estudos
com as parteiras, com os trabalhadores, os enfermeiros, os trabalhadores da área da saúde, com os têxteis da Finobrasa, que era uma fábrica que nem existe mais. Então eu me Uhum. envolvi, eu voltei e fui professora visitante da Universidade Federal do Ceará por 3 anos, e lá também a gente tinha o nosso grupinho de história oral, e nós fomos exatamente dialogar com algumas categorias, dentre as Uhum. quais tem uma dissertação maravilhosa sobre os trabalhadores têxteis de Fortaleza, que é do Alexandre, que era do nosso grupo de história oral. Então, assim, essa percepção, não é, dessa visibilidade e dessa valorização desse segmento social sempre foi muito presente na minha trajetória. Pronto. Thelma, sim, tem uma questão aqui do Labome, pessoal do Laboratório das Memórias e das Práticas Cotidianas, né? Do CCH, do curso de Ciências Sociais. Tem aqui algumas questões em relação aos trabalhadores migrantes, tá? Antes disso, quero só lembrar que nós temos 15 minutos, meu Deus. Só 15 Só minutos, só, né? Passa muito rápido. Bom, as perguntas são as seguintes. No caso dos trabalhadores migrantes, o que se fala sobre saudade, né? Eles falam de saudade, falavam de saudade, da saudade. Como pensam a distância, né? Como pensavam a distância do seu lugar de origem? Quais as dificuldades de adaptação do novo lugar? Então, na sequência, depois dessa resposta que você vai apresentar agora, Thelma, você vai comentar aí a partir dessas questões, eu tenho apenas duas perguntas que eu gostaria muito de colocar para você também. Afinal, a última pergunta, inclusive, eu acho que é muito importante para todas e todos que estão ouvindo, você, estão vendo a gente, mas deixo para colocar após a tua resposta, tá bom? gente, então isso é muito. Eu também tenho, eu organizei aqui 3 pontos que eu não posso deixar de falar, né? Tá bom. Então, essa migração não ocorre só a mobilidade social. Nos anos 60, a gente viu essa transição do Brasil rural para o Brasil urbano, né? Que a sociologia tratou tão bem disso, né? Ela traz esse retrato de uma mobilidade social hoje que ela é tudo ao mesmo tempo. Não é mais do interior para a capital, não é mais da cidade pequena para a cidade grande. É uma dinâmica aspiral, não é? Ao ponto que aqui em Sobral nós temos, por exemplo, a tese da professora Maria Antônia, que trata dos migrantes de Bahia, né, que é uma cidade aqui, para Sobral. E a universidade nem queria aceitar essa dinâmica populacional como migração, a não ser que fosse do interior para a capital, Fortaleza. E a professora Maria Antônia bateu o pé e disse: não, os meus migrantes são do sertão para Sobral. Entende? Então, essas temáticas do trabalho, da cultura, da migração, da subjetividade, não é tão tranquila e não nada em águas tranquilas dentro da universidade. Né? Tem polêmicas, tem disputa, e nós tentamos exatamente dar visibilidade a isso. Por exemplo, respondendo à pergunta dos migrantes, né? Quando eu cheguei em Sobral, nós fomos conhecer os trabalhadores da fábrica de tecidos. Né? Por quê? Porque o que nos interessa, gente, o que nos move são as histórias desses trabalhadores, as memórias desses trabalhadores, né, que trabalharam nesses estabelecimentos, né, nessas fábricas. Está aqui, eu estou procurando a imagem da fábrica. Uhum. Então, essa imagem aqui, né, que é da fábrica de tecidos, e nós tivemos a grande Inclusive, você oportunidade. fez o vídeo, desculpa interromper, fez o vídeo, documentário, né? Já fazendo Exatamente referência, isso que eu ia falar. abordando. Porque no começo você disse assim, ela fez ciência, ela fez pesquisa e também foi para o audiovisual. Isso é uma grande polêmica, porque a produção de audiovisual dentro da antropologia visual, isso é ciência. Nós estamos produzindo conhecimento com metodologias abrangentes, Uhum, uhum. diferenciadas, e hoje são metodologias digitais educacionais, por exemplo. Não é? Então, eu tive muita sorte de encontrar excelentes pessoas em Sobral. Sobral Uhum. é um campo aberto, é um grande convite
para os pesquisadores, para a gente conhecer essa cidade que não está nos livros, que não está no bem tombado, não é, do centro histórico e dos casarões do século XIX, que é maravilhoso, que é um arcabouço teórico e um estudo de conhecimento e da produção da cidade que é formidável. Mas, como disse o professor Nilson, nós queremos olhar além, não é? O nosso olhar, ele busca exatamente outras memórias, outras histórias. Então, a história que eu conheci, que está no documentário, que está nesse livro, são as histórias desses trabalhadores que vieram, sim, de outras cidades, não é? O Nilson aqui reforçando, né? A produção audiovisual é fazer ciência, exatamente isso que eu falei, não é? Eu só quero destacar uma coisa, essa polêmica não é comigo, para mim isso está muito claro. Ótimo. Exatamente. Por quê? Porque mesmo a história oral, que desde os anos 80 vem sendo muito respeitada no Brasil, é muito questionada, e é muito bom isso, não é? A gente compreender como os historiadores, como os pesquisadores na França, na Inglaterra, no México, na Espanha, na Itália, né, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Amazonas, como que essa metodologia ela é tão rica, ela proporciona exatamente isso, como diz o Michel Pollack, a possibilidade de interpretações de outras histórias e de outras memórias. É disso que trata todos os escritos do professor Alessandro Portelli. É disso que fala a professora Yara Coury, né, quando trata dessas memórias, dessas experiências vividas desses sujeitos sociais. É disso que trata também na antropologia o Paulo Arantes, quando fala do espaço dividido entre os migrantes, entre os nativos, entre o empresariado, entre os trabalhadores. Então, é dentro desse caldo que nós todos estudamos, que nós todos pesquisamos. Agora, para que pensar tudo isso? Por que pesquisar considerando todos esses elementos, não é? Além de ser um compromisso intelectual, não é? Da academia. Para que tudo isso? Porque a história ajuda a gente a pensar e entender a sociedade que nós vivemos. Sempre existiram, gente, as dificuldades. A história do Brasil é uma história de guerra, de luta, de protesto, não é isso? Então, poucos momentos nós tivemos em berço esplêndido. Aliás, os trabalhadores nunca viram isso. Nós estamos hoje, sim, tendo trabalho escravo. Não é escravo como houve na colônia, no Brasil colonial, mas é uma escravidão pela vigilância, pelo controle do tempo. A professora Ângela de Castro Gomes tem uma análise maravilhosa dos entregadores antifascistas, que são exatamente os trabalhadores que estão enfrentando o capital. Eles dizem exatamente o que Marx falou. O professor Marcelo Badaró, nós dialogamos com ele, inclusive, essa semana, é exatamente o que são as relações de trabalho de Marx até hoje. O que significa essa precarização do trabalho hoje? É a desconstrução dos direitos sociais. A uberização, né? Que ataca, sobretudo, os entregadores, as entregadoras nesse momento pelo mundo. Exatamente. E então, outras categorias também. E outras categorias. Inclusive do professor. Inclusive do professor. Então, por que é importante... Agora eu comecei a ficar... eu queria só lembrar aqui que nós só temos 7 minutos, tá? Okay. Nós só temos 7. Então, nós temos que considerar o quê, gente? Por que nós fazemos essas opções? O que importa a gente fazer as nossas pesquisas como experiência transformadora na universidade e na cidade como Sobral? Porque nós temos que estar atentos à realidade que nós vivemos. Porque nós temos que conhecer e desconstruir as mentiras, as fake news. E o que são essas mentiras? É exatamente o canto da sereia do neoliberalismo, que faz do trabalhador que não tem direito, que não tem vínculo, como se fosse um empreendedor. E isso é mentira. Não sou eu quem está falando, são eles próprios. Eles querem o quê, colocando na tua fala só deixa eu concluir. Peraí, deixa eu concluir. Certo. É só para lembrar aqui, o Edinaldo. Calma aí, Thelma. Peraí, tá? Sim, tá. O Edinaldo está perguntando, professora Thelma, sua pesquisa analisa o impacto das políticas neoliberais no campo do trabalho
E aí também a sua irmã, né, que está aqui, como é que ela chama? Sua irmã Selma que está está. na A inovação. Selma, está na inovação educacional. Ela se encontra com o Edinaldo na questão. Ela diz: professora Thelma, sua pesquisa analisa o impacto das políticas neoliberais no campo do trabalho, então acho que chegou o momento de você aproveitar aqui essas duas perguntas, né, É, na sua fala. exatamente. É disso que trata. É porque eu fico tão apaixonada por isso. Claro, Porque, gente, o que é que nós estamos falando, né? Nós estamos falando do ataque do capital ao trabalho. Então, esse tripartite do capital, do trabalho e do Estado, que Marx estudou tão bem, é disso que trata. E nós, os trabalhadores, estamos perdendo. Por quê? Porque nós estamos reivindicando comida. Nós queremos comida. O que é que os empregadores estão pedindo? Comida. Eles estão pedindo álcool. Eles estão pedindo salário justo, porque eles pagam, inclusive o celular, eles pagam o uniforme. Então, é uma desregulamentação, é uma flexibilização total, é uma desconstrução dos direitos sociais e dos direitos dos trabalhadores que foram garantidos com muita luta, entende? Com muita organização. Só para dizer aqui que eu discordo sair e voltar, tá? Eu tudo bem. prefiro a gente Você parece estender. que estava conectado Então, com a o minha que que cabeça, que já ia acontece? propor. Tá? Você... Qual é a importância do curso de História? A História, eu sei que eu não trabalho sem as ciências sociais, os meus parceiros são da geografia, da antropologia, da arquitetura, das ciências sociais, mas nós não podemos esquecer que a história faz nós compreendermos essa historicidade, esse processo. Como é que nós vamos compreender o hoje sem olhar essa história? E a história está nos mostrando isso. Vamos ficar atentos ao que está acontecendo. Não cair no canto do vigário, no canto da sereia, que é que o neoliberalismo coloca, que nós somos empreendedores, que a tecnologia é tudo. Eu sei que nós vamos ter uma sociedade que tem uma distância abissal, como diz o Boaventura de Souza e Santos, entre os trabalhadores e as pessoas que têm tecnologia, que têm conta bancária, que têm acesso a tudo, e a grande massa que não tem nada. Então, agora, inclusive, pós-pandemia, é esse o nosso desafio. Como é que nós, pesquisadores, podemos contribuir para ajudar a mudar essa situação? Nós não queremos só um chip. O que é um chip? Entende? É uma porta de acesso. Nós não queremos mais só a metade. Nós queremos igualdade para a raça, para gênero, para as mulheres negras. Né? Nós queremos igualdade de acesso para as periferias. É disso que trata os nossos estudos. Então, não sou eu quem está dizendo isso. Então, Nós desculpa, lutamos por só falta moradia, 3 por minutos. saúde, por educação. 3 minutos. Então, ok. Concluindo, quero agradecer muito e dizer que toda a minha trajetória foi em diálogo com os pesquisadores da Unicamp, da PUC, não é, da UFC, e dizer que nós temos muito, muito o que caminhar para trazer as costureiras aqui, as mulheres que trabalham com palha de carnaúba, entende? Para entender essa região que nós moramos. E isso desde a década de 30, desde que nunca foi reconhecido o direito dessa mulher, que ainda mais tem uma tripla jornada de trabalho, onde o companheiro não ajuda, não divide as tarefas. Isso é uma luta histórica e ela é fundamental para a gente hoje, sabe? Então, são todas as pesquisadoras, Helena Irata, a Márcia de Paula Leite, Dari Crem, César Sanson, todos os historiadores também que estão conosco nessa reflexão. Então, para concluir, eu gostaria só de dizer isso. Vamos entender que a nossa luta hoje é por proteção social, é pelo vínculo, é por assistência, é pelo básico, entende que foi negado e que a classe trabalhadora, as classes trabalhadoras, né, os diversos segmentos sociais juntos é que Nós vão só temos 5 conseguir segundos. 5 segundos. mudar isso. Um Então, abraço a você. agradeço Muito obrigado.